Eu ouvi a voz dela antes mesmo de abrir a porta. Aquele tom meloso, artificial, que ela usava quando queria impressionar alguém. Meu coração deu um salto estranho no peito, algo entre intuição e medo. Coloquei a chave na fechadura devagar, tentando não fazer barulho, e o que vi quando empurrei a porta me fez congelar ali mesmo, com a bolsa ainda pendurada no ombro e as pernas tremendo. Vanessa estava no meio da minha sala, do meu lar, gesticulando com aquelas unhas longas e vermelhas para um homem de terno que eu nunca tinha visto na vida. Ela apontava para o pé direito alto, para as janelas francesas que Fernando e eu escolhemos tijolo por tijolo, para a lareira que construímos com nossas próprias mãos. E ela falava da minha casa como se fosse dela, como se eu não existisse. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para que mais pessoas possam conhecer histórias como essa. O homem do terno estava anotando alguma coisa num tablet, acenando com a cabeça enquanto Vanessa dizia 12 milhões, mas dá para negociar dependendo da urgência do comprador. 12 milhões. O valor que um corretor tinha avaliado a casa há 3 anos, quando eu pensei em vender depois que Fernando morreu. Mas eu não vendi. Eu não quis vender. Essa casa era tudo o que me restava dele, de nós, da vida que construímos durante 42 anos de casamento. Minha garganta fechou. Eu queria gritar, queria correr até lá e arrancar aquele homem da minha sala, mas meus pés pareciam cimentados no chão. Quanto tempo eles estavam ali? Quantas outras pessoas Vanessa já tinha trazido? Será que meu filho Roberto sabia disso? A proprietária é idosa e está pensando em se mudar para um lugar menor, mais prático, ouvi Vanessa dizer. E a palavra idosa saiu da boca dela como se fosse uma doença, uma coisa vergonhosa. Ela já viveu a vida dela, sabe como é. Agora quer simplificar. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Não sei ao certo. Mas eu dei um passo à frente, e outro, até que os dois finalmente me viram. Vanessa arregalou os olhos por uma fração de segundo antes de recompor aquele sorriso falso. Ágata, que susto! Não ouvi você chegar. Ela disse como se fosse normal, como se ela tivesse todo o direito de estar ali fazendo o que estava fazendo. Esse é o engenheiro Silva, ele trabalha com imóveis de alto padrão. Eu estava mostrando a ele como a casa é linda. Pensei que você não se importaria. Você pensou que eu não me importaria? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você pensou que eu não me importaria de você vender minha casa sem me consultar? O engenheiro Silva deu um passo para trás, claramente desconfortável. Vanessa soltou uma risadinha nervosa, daquelas que ela usava para desconversar quando era pega em alguma mentira. Eu já tinha visto esse riso antes, nos últimos 2 anos em que ela morava aqui. Sempre que eu questionava por que ela e Roberto tinham comido tudo no jantar e me deixado só com as sobras. Sempre que eu perguntava por que minhas coisas estavam sendo mexidas, reorganizadas, sumindo. Ágata, não seja dramática, ela disse, e deu de ombros como se eu fosse uma criança fazendo birra. É só uma conversa preliminar. O senhor Silva estava passando pelo bairro e eu achei que não custava nada mostrar a propriedade. Você mesma vive dizendo que essa casa é grande demais para você sozinha. Eu nunca disse isso. Nunca. Mas desmentir na frente daquele homem me faria parecer a louca que ela queria que eu fosse. Engoli seco. Segurei a alça da bolsa com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Acho melhor o senhor ir embora, falei diretamente para o engenheiro, ignorando Vanessa completamente. Minha casa não está à venda, nunca esteve. E se minha nora disse o contrário, ela mentiu. Ele saiu rápido, murmurando desculpas, e eu e Vanessa ficamos sozinhas na sala. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo nas têmporas. Ela me encarou e, pela primeira vez em 2 anos, deixou cair a máscara completamente. Não tinha mais o sorriso. Não tinha mais a voz melosa. Só tinha desprezo. Você é patética, Ágata, ela disse, cruzando os braços. Essa casa vale uma fortuna, e você aqui sozinha, se arrastando de cômodo em cômodo como um fantasma. Você já viveu sua vida. Já trabalhou,
já foi casada, já criou seu filho. Agora é a nossa vez. A minha e do Roberto. Nós merecemos aproveitar enquanto ainda somos jovens. E você? O que faria se alguém dissesse isso para você? Que você já viveu sua vida? Que agora é hora de dar espaço? Eu abri a boca para responder, mas não saiu nada. As palavras ficaram presas em algum lugar entre a raiva e a dor. Vanessa revirou os olhos e passou por mim, batendo o ombro no meu de propósito ao sair da sala. Ouvi seus saltos subindo a escada, provavelmente indo para o quarto que ela dividia com meu filho no segundo andar. O quarto que já foi o ateliê de Fernando. Fiquei ali, parada, olhando para a sala vazia, para os móveis que Fernando e eu escolhemos juntos, para as paredes que pintamos em um fim de semana chuvoso, rindo quando espirrei tinta azul no cabelo dele, para a janela onde ele costumava sentar toda manhã para tomar café, olhando para o jardim que cuidávamos juntos. Fernando sempre dizia que eu era forte demais para o meu próprio bem, que eu precisava aprender a pedir ajuda, a deixar os outros cuidarem de mim de vez em quando. Depois que ele morreu, há 5 anos, eu tentei ser mais maleável. Tentei aceitar quando Roberto disse que estava desempregado e que ele e Vanessa precisavam ficar só uns meses aqui em casa. Os meses viraram 2 anos. Tentei aceitar quando Vanessa começou a reorganizar minha cozinha, meus armários, minha vida inteira, dizendo que era para ajudar. Tentei aceitar quando ela passou a decidir o que ia ter no jantar, deixando sempre as piores partes para mim, as sobras, como se eu fosse um peso, um estorvo. Mas isso? Tentar vender minha casa por cima de mim? Subi devagar para o meu quarto, fechei a porta e sentei na cama. Minhas mãos tremiam. Peguei o celular e pensei em ligar para Roberto, que estava não sei onde procurando emprego. Ou pelo menos era o que ele dizia. Mas o que eu ia falar? Que a namorada dele estava tentando me tirar da minha própria casa? Ele ia acreditar em mim? Nos últimos 2 anos, toda vez que eu tentava conversar com ele sobre o comportamento de Vanessa, ele me olhava como se eu fosse uma velha ranzinza, uma sogra chata que não conseguia aceitar a mulher que ele amava. Mãe, você precisa dar uma chance para ela, ele dizia sempre. Vanessa está tentando ajudar. Você que é muito controladora com suas coisas. Controladora. Eu, que abri minha casa, minha vida, para os 2 sem pedir nada em troca. Olhei ao redor do meu quarto. Tudo ali tinha uma história. A cômoda que restaurei com Fernando. O espelho que ganhamos de casamento. As fotografias na parede, nossa formatura em arquitetura, a construção da casa, Roberto bebê, Roberto criança, Roberto adulto sorrindo ao nosso lado. Quando foi que eu me tornei invisível para o meu próprio filho? Talvez Vanessa estivesse certa. Talvez eu realmente fosse só uma velha que já tinha vivido sua vida. Aos 68 anos, viúva, sem Fernando para me lembrar de quem eu era antes de virar só a mãe do Roberto, o que me restava mesmo? Essa casa era tudo. E agora queriam arrancá-la de mim também. Levantei e fui até o closet, onde guardava documentos antigos. Precisava ver os papéis da casa, ter certeza de que estava tudo em dia, que meu nome estava lá como única proprietária. Fernando tinha me deixado tudo. A casa, as economias, os investimentos. Roberto tinha o apartamento que compramos para ele quando se formou, mas a casa sempre foi minha. Sempre seria minha. Abri a caixa de documentos e comecei a revirar. Escritura, IPTU, contas de luz. Tudo ali, tudo em ordem. Suspirei aliviada. Por mais que Vanessa quisesse, ela não podia vender o que não era dela, a menos que ela tentasse me declarar incapaz, ou forjar uma procuração, ou... Parei. Meu Deus, eu estava delirando. Essas coisas só aconteciam em filme, não na vida real. Vanessa era manipuladora, era desrespeitosa, mas não era criminosa. Ou era? Fechei a caixa e voltei a me sentar na cama. Estava escurecendo lá fora. Logo Roberto chegaria e teríamos que jantar juntos, os 3, como todas as noites. Eu teria que fingir que estava tudo bem, que não tinha acabado de descobrir que minha nora estava tentando vender minha casa pelas minhas costas. Teria que engolir mais uma refeição em silêncio enquanto eles conversavam entre si. Riam de piadas que eu não entendia, faziam planos para um futuro que não me incluía.
Quando foi que eu me tornei uma estranha na minha própria vida? Ouvi a porta da frente se abrir. A voz de Roberto ecoou pelo corredor. Amor, cadê você? Consegui uma entrevista para a semana que vem? Ele soava animado. Vanessa desceu correndo as escadas e eu ouvi o barulho de beijo, de abraço, dela contando alguma coisa baixinho para ele. Provavelmente já estava inventando uma versão distorcida do que tinha acontecido mais cedo. Me fazendo de louca, de dramática, de controladora. Desci depois de alguns minutos, recomposta, com o rosto lavado e a expressão neutra. Roberto estava na cozinha, sorrindo, e Vanessa estava do lado dele, com a mão no ombro dele, possessiva. Ela me lançou um olhar de desafio. Eu fingi que não vi. Mãe, você não vai acreditar. Consegui uma entrevista em uma empresa ótima, Roberto disse, e veio me abraçar. Ele cheirava ao perfume que eu costumava dar para Fernando. Meu coração doeu. Se eu conseguir essa vaga, finalmente vamos poder dar um jeito na nossa vida. Nossa vida, não a vida dele. Nossa. Como se eu fosse parte dos planos. Mas eu sabia que não era. Eu tinha acabado de entender isso. Que ótimo, filho, eu disse, e forcei um sorriso. Estou muito feliz por você. Vanessa preparou o jantar. Ou melhor, esquentou uma lasanha congelada, colocou uma salada pronta de saquinho em uma tigela e chamou aquilo de jantar. Fernando sempre dizia que eu cozinhava como ninguém, que minha comida tinha tempero de amor. Fazia tanto tempo que eu não cozinhava para alguém que eu já nem lembrava mais qual era o gosto disso. Sentamos os três à mesa. Vanessa serviu 2 pedaços grandes de lasanha para ela e para Roberto, e me deu um pedaço pequeno, quase um resto. Ela sempre fazia isso. Sempre me servia por último, sempre me dava menos, sempre tratava minhas porções como se fossem esmola. E Roberto nunca notava, ou fingia que não notava. Comemos em silêncio por alguns minutos, até que Vanessa resolveu falar. Ágata, precisamos conversar sobre uma coisa. Seu tom era sério, ensaiado. Roberto parou de mastigar e olhou para ela, depois para mim. Eu sei que você ficou chateada mais cedo com a visita do engenheiro, mas acho que você não entendeu a situação. Ah, é? E qual seria a situação? Perguntei, mantendo a voz calma. Ela suspirou, dramática. Essa casa é cara demais para manter, Ágata. O IPTU é absurdo, as contas são altas, e você sozinha aqui não faz sentido. Se a gente vendesse e comprasse algo menor, mais prático, ainda sobraria muito dinheiro. Você poderia viver tranquila o resto da vida sem se preocupar com nada. O resto da vida. Como se eu tivesse tão pouco tempo assim. Como se eu já estivesse com um pé na cova. A casa é minha, eu disse simples. E eu não quero vendê-la. Roberto se mexeu desconfortável na cadeira. Mãe, a Vanessa só está pensando no seu bem-estar. No meu bem-estar? Eu ri, mas não tinha graça nenhuma. Roberto, essa casa não é um investimento, não é um ativo financeiro. É o lugar que eu e seu pai construímos juntos. É onde você cresceu. É onde estão todas as memórias da nossa família. Como você pode simplesmente querer se livrar disso? Ele abaixou os olhos. Vanessa não. Ela me encarou com aquela frieza que eu estava começando a conhecer bem. Memórias não pagam contas, Ágata, ela disse. E querendo você ou não, essa casa vai ter que ser vendida uma hora. Pode ser agora, quando ainda vale alguma coisa e você ainda pode aproveitar o dinheiro. Ou pode ser depois, quando você não tiver mais condições de decidir nada. A ameaça estava ali, clara como água. Quando você não tiver mais condições de decidir nada. Ela estava falando de me declarar incapaz, de me tirar o controle da minha própria vida. Roberto estava em silêncio, olhando para o prato. Ele não ia me defender. Ele nunca me defendia. Levantei da mesa, a lasanha pela metade, e subi para o meu quarto sem dizer mais nada. Ouvi Vanessa sussurrar alguma coisa para Roberto. Ouvi ele suspirar. Mas ninguém veio atrás de mim. Ninguém bateu na minha porta para perguntar se eu estava bem. Deitei na cama e olhei para o teto. O mesmo teto que eu e Fernando pintamos 30 anos atrás. A mesma casa que levantamos tijolo por tijolo, onde criamos nosso filho, onde fomos felizes.
E agora uma mulher que eu mal conhecia estava tentando me tirar daqui. Mas eu não ia deixar. Não sem lutar. Pela primeira vez em 2 anos, eu senti algo além de tristeza ou cansaço. Eu senti raiva. Raiva boa, raiva que te acorda, que te faz levantar da cama e procurar o telefone no escuro. Procurei nos meus contatos até achar o nome que eu queria. Ricardo Soares. Advogado, amigo antigo. Ele e Fernando tinham estudado juntos, trabalhado em alguns projetos. Ele tinha me ligado há uns meses para perguntar como eu estava, e eu tinha dito que estava bem. Mas agora eu não estava, e eu precisava de ajuda. Alô, Ricardo? Desculpa ligar tarde, mas eu preciso conversar com você. É urgente. Ricardo atendeu no 3º toque. Sua voz estava rouca de sono, mas quando expliquei quem era, ele ficou imediatamente alerta. Ágata, tudo bem? É tarde, aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Por onde começar? Como explicar que minha própria nora estava tentando me expulsar da minha casa? Que meu filho parecia cego para tudo que estava acontecendo? Que eu me sentia como uma intrusa na vida que eu mesma construí? Ricardo, eu preciso de ajuda. Preciso de um advogado. Minha voz falhou no final, e eu odiei isso. Odiei parecer fraca, vulnerável, mas era exatamente assim que eu me sentia. Houve uma pausa do outro lado da linha. Pode falar, Ágata. Estou aqui. Então eu contei tudo. Cada detalhe dos últimos 2 anos. Como Roberto tinha chegado dizendo que precisava ficar só um tempo depois de perder o emprego. Como Vanessa tinha se mudado junto, sem nem me perguntar se eu concordava. Como, aos poucos, ela foi assumindo o controle da casa, reorganizando, mudando, decidindo. Como eu era servida por último. Como minhas coisas sumiam. Como eu tinha me tornado um fantasma na minha própria vida. E, finalmente, contei sobre o corretor, sobre Vanessa mostrando minha casa como se fosse dela, sobre a ameaça velada de que um dia eu não teria mais condições de decidir nada. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento depois que terminei. Quando falou, sua voz estava séria, carregada de preocupação. Ágata, isso é grave, muito grave. O que ela está fazendo pode configurar vários crimes. Tentativa de apropriação indébita, possivelmente até preparação para fraude documental. E essa menção sobre você não ter condições de decidir, ela pode estar planejando te declarar incapaz. Meu estômago embrulhou. Ouvir aquilo em voz alta, dito por um advogado, tornava tudo mais real, mais assustador. Mas ela não pode fazer isso, pode? Eu sou perfeitamente capaz. Tenho 68 anos, não 88, e minha cabeça funciona perfeitamente bem. Claro que funciona, mas pessoas mal intencionadas encontram maneiras, Ágata. Forjam laudos médicos, inventam situações, manipulam familiares para testemunhar a favor. E Roberto? Ele te defenderia se isso acontecesse? Silêncio. Eu sabia a resposta, e Ricardo também sabia. Roberto estava tão enfeitiçado por Vanessa que provavelmente assinaria qualquer papel que ela colocasse na frente dele. O que eu faço, Ricardo? Como eu paro isso? Primeiro, você precisa de provas. Tudo o que você me contou é preocupante, mas é sua palavra contra a dela. Precisamos documentar o comportamento dela, as tentativas de venda, qualquer movimentação suspeita. Você tem acesso aos documentos da casa? Aos seus próprios documentos pessoais? Sim, estão todos guardados no meu closet. Conferi hoje mesmo. Ótimo. Mantenha assim. E Ágata, você precisa começar a prestar atenção em tudo. Quando ela sai, o que ela faz, com quem ela fala. Se ela está tramando algo maior, vai deixar rastros. Sempre deixam. E concordei, mas uma parte de mim se sentia suja fazendo isso. Espionar, investigar. Não era assim que eu tinha sido criada. Fernando sempre dizia que eu era boa demais, que confiava demais nas pessoas. Talvez ele estivesse certo. E talvez fosse hora de mudar isso. Vou passar aí amanhã de manhã, Ricardo disse. Precisamos conversar pessoalmente, ver o que podemos fazer. E Ágata, não confronte ela. Ainda não. Se ela perceber que você está desconfiada, pode acelerar os planos dela. Finja que está tudo normal. Fingir. Eu ia ter que fingir que não sabia de nada,
Ia ter que sorrir para a mulher que estava tentando me roubar. A ideia me dava náusea, mas eu concordei. Desliguei o telefone e fiquei deitada no escuro por horas, incapaz de dormir. Cada barulho da casa me fazia pular. Será que era Vanessa mexendo nos meus documentos? Será que era Roberto procurando algo para ela? Eu tinha vivido nessa casa por mais de 30 anos e nunca tinha me sentido insegura aqui. Até agora. Quando o sol começou a raiar, levantei e fui para a cozinha. Precisava de café. Precisava normalidade, mesmo que fosse falsa. Vanessa e Roberto ainda dormiam. Eles sempre acordavam tarde, já que nenhum dos dois trabalhava. Isso me dava algumas horas de paz. Preparei café, fiz torradas e sentei na varanda que dava para o jardim. Fernando tinha plantado jacarandás ali e nessa época do ano eles estavam floridos, cheios de flores roxas. Ele dizia que tinha plantado para mim, porque roxo era minha cor favorita. Fechei os olhos e tentei sentir a presença dele, sua força, sua certeza. O que você faria, amor? Sussurrei para o vento. Como você me protegeria disso? Mas Fernando não estava mais aqui, e eu ia ter que me proteger sozinha. Ricardo chegou às 10 da manhã, pontual como sempre. Vanessa e Roberto ainda estavam no quarto. Ele entrou, me abraçou apertado, e eu quase desmoronei ali mesmo. Fazia tanto tempo que alguém me abraçava de verdade, com afeto genuíno, sem interesse por trás. Cadê eles? Ele perguntou baixinho. Dormindo. Eles acordam tarde. Sentamos na sala. A mesma sala onde Vanessa tinha mostrado minha casa para o corretor no dia anterior. Ricardo tirou uma pasta da bolsa e começou a me fazer perguntas. Muitas perguntas. Sobre Roberto, sobre Vanessa, sobre a situação financeira deles, sobre o que eu sabia da vida dela antes de se mudar para cá. E foi aí que percebi. Eu não sabia nada. Absolutamente nada. Vanessa tinha aparecido na vida de Roberto há 3 anos e 6 meses depois já estavam morando juntos aqui. Ela dizia que era designer de interiores, mas eu nunca tinha visto ela trabalhar. Dizia que a família dela era de Curitiba, mas nunca os conheci. Dizia que tinha estudado em faculdade particular, mas nunca mostrou o diploma. Você está vendo o problema? Ricardo disse, observando minha expressão. Você não sabe quem é essa mulher que está morando na sua casa, influenciando seu filho e tentando tomar controle dos seus bens. Eu me senti idiota. Como eu tinha sido tão ingênua? Como eu tinha deixado uma estranha entrar na minha vida assim, sem fazer perguntas? Vou contratar um investigador, Ricardo disse. Alguém de confiança. Vamos descobrir quem Vanessa realmente é, o que ela fez antes de aparecer aqui, se tem antecedentes. E enquanto isso, você precisa ficar atenta. Anote tudo o que ela faz de suspeito. Todas as conversas estranhas. Todos os comportamentos que te incomodam. E você, já parou para pensar em quantas pessoas realmente conhecemos? Quantos vivem ao nosso lado como completos estranhos? Passamos mais 1 hora conversando, planejando. Quando ouvimos movimentação no andar de cima, Ricardo se levantou para ir embora. Lembra, haja normal. Não deixe ela perceber nada. Mas como eu podia agir normal quando meu mundo inteiro estava desmoronando? Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu sorria para Vanessa no café da manhã. Aceitava quando ela reorganizava minhas coisas. Fingia que não me importava quando ela e Roberto faziam planos que não me incluíam. Mas por dentro, eu estava em alerta máximo, observando, anotando, procurando pistas. E então, numa quinta-feira à noite, encontrei. Vanessa e Roberto tinham saído para jantar. Só os dois, claro. Eu fiquei em casa, supostamente assistindo televisão. Mas assim que ouvi o carro sair da garagem, subi correndo para o quarto deles. Meu coração batia tão forte que eu achei que ia desmaiar. Eu nunca tinha mexido nas coisas de ninguém. Nunca tinha invadido privacidade assim. Mas aquela mulher estava tentando me roubar e eu precisava saber o que ela estava planejando. O quarto estava bagunçado, como sempre. Roupas jogadas, maquiagem espalhada, copo de água com batom na beirada em cima da mesinha de cabeceira. Comecei pela cômoda, abrindo gavetas com cuidado, tentando deixar tudo exatamente como estava. Lingerie cara, roupas de marca, tudo muito acima do padrão de quem supostamente não tinha emprego.
Depois fui para o closet. Mais roupas, sapatos, bolsas. E lá no fundo, embaixo de uma pilha de caixas de sapato, uma pasta marrom. Peguei com as mãos tremendo. Dentro tinha papéis. Muitos papéis. E todos eles fizeram meu sangue gelar. Contas. Cartões de crédito, todos no nome de Vanessa Cristina Medeiros. Sobrenome que eu nem sabia que ela tinha. Estavam todos atrasados. Não era pouco dinheiro. Era uma fortuna. 20, 30, 40 mil em cada cartão. Somando tudo. Meu Deus. Devia dar mais de 200 mil reais de dívida. Vanessa estava falida. Completamente falida. E ela estava morando de graça na minha casa enquanto acumulava mais dívidas. Mas não era só isso. Tinha e-mails impressos. Li um, depois outro, e senti vontade de vomitar. Eram trocas de mensagens entre Vanessa e um advogado. Não Ricardo, outro, alguém que eu não conhecia. Eles discutiam estratégias para agilizar o processo de curatela e obter documentação médica que comprove senilidade progressiva. Senilidade. Ela queria me declarar senil. Tinha um e-mail específico que me fez sentar no chão, com as pernas bambas. Preciso que isso seja rápido. A velha está começando a desconfiar e pode dificultar as coisas. Assim que eu conseguir a procuração, vendo a casa e saio do país antes que alguém perceba. O noivo já está pronto para assinar o que for preciso. Ele não entende nada de documentos mesmo. O noivo, Roberto, meu filho. Ela chamava meu filho de noivo e dizia que ele era burro o suficiente para assinar qualquer coisa. Minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei os papéis. Fotografei tudo com meu celular. Cada página, cada e-mail, cada conta atrasada. Depois, coloquei tudo de volta exatamente como estava e desci as escadas correndo. Liguei para Ricardo do meu quarto com a porta trancada. Encontrei. Foi tudo o que consegui dizer antes de começar a chorar. Encontrei as provas. Ricardo, ela vai me declarar incapaz e vender minha casa. E Roberto, meu Deus, Roberto não faz ideia. Ricardo me fez respirar fundo, me acalmar, e então me pediu para enviar todas as fotos. Esperei enquanto ele analisava. O silêncio do outro lado da linha era pesado, tenso. Ágata, isso é pior do que eu imaginava, ele disse finalmente. Essa mulher é perigosa, muito perigosa. Vou contratar o investigador ainda hoje. Precisamos descobrir se ela já fez isso antes, se tem antecedentes criminais. E você precisa ser muito cuidadosa agora. Se ela perceber que você sabe, não sei do que ela é capaz. Eu devia contar para o Roberto. Ele precisa saber quem é essa mulher. Não. A voz de Ricardo foi firme. Ainda não. Se você contar agora, ele vai correr para ela vai inventar uma desculpa qualquer, e você vai perder a única vantagem que tem, o elemento surpresa. Deixa o investigador trabalhar. Deixa eu reunir tudo. Quando confrontarmos ela, vai ser com provas tão sólidas que nem Roberto vai poder negar. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas a ideia de olhar para meu filho todos os dias, sabendo que ele estava sendo enganado, manipulado, usado, era quase insuportável. Ouvi o carro voltando. Eles chegaram, sussurrei. Tenho que desligar. Força, Ágata. Você é mais forte do que pensa. Fernando sabia disso. Eu sei disso. Agora você precisa lembrar também. Desliguei e desci, recompondo a expressão. Vanessa entrou rindo de algo que Roberto tinha dito. Os dois pareciam alegres. Ela me viu e o riso morreu um pouco. Ainda acordada, Ágata? Achei que você já estivesse dormindo. Sempre esse tom. Sempre me tratando como se eu fosse senil, cansada, prestes a apagar. Como se eu já estivesse com um pé no caixão. Estava assistindo um filme, menti. Como foi o jantar? Maravilhoso, Vanessa disse, e passou o braço pela cintura de Roberto. Fomos naquele restaurante novo no Itaim. Caríssimo, mas valeu a pena. Você devia sair mais, Ágata. Conhecer lugares. Aproveitar a vida enquanto ainda dá tempo. Enquanto ainda dá tempo. Cada frase dela era uma farpa, uma lembrança de que ela me considerava velha, descartável, um obstáculo a ser removido. Talvez eu faça isso, respondi.
e forcei um sorriso. Inclusive, estava pensando: talvez vocês tenham razão sobre a casa. Ela é grande demais para mim sozinha. Talvez seja a hora de simplificar mesmo. Vi os olhos de Vanessa brilharem. Ela tentou disfarçar, mas não conseguiu completamente. Sério? Você está considerando vender? Estou considerando, eu disse. E cada palavra me custava, mas eu precisava fazer isso. Precisava que ela achasse que estava ganhando, que eu estava cedendo. Não sei. Ainda estou pensando, mas talvez faça sentido mesmo. Roberto pareceu surpreso. Mãe, você tem certeza? Achei que você nunca fosse querer sair daqui. As coisas mudam, filho. As pessoas mudam. Estou cansada. Olhei diretamente para Vanessa quando disse isso. Estou muito cansada. Ela sorriu. Aquele sorriso de predador que avistou a presa ferida. Acho uma decisão muito sábia, Ágata. Muito madura da sua parte. A gente te ajuda com tudo. Não se preocupa. Com a papelada, com os corretores, com a mudança. Você não vai precisar se preocupar com nada. Aposto que não. Ela faria questão de cuidar de tudo. De me tirar completamente do processo. De fazer os papéis que eu assinaria sem entender, procurações que me deixariam sem nenhum controle. Obrigada, eu disse, e subi para o meu quarto antes que ela visse a raiva nos meus olhos. Nos dias seguintes, Ricardo trabalhou rápido. Contratou um investigador particular chamado Maurício, um ex-policial que era discreto e eficiente. E as descobertas que ele trouxe foram devastadoras. Vanessa Cristina Medeiros tinha um histórico longo e sujo. Ela tinha aplicado golpes semelhantes em pelo menos 3 cidades diferentes: Curitiba, Belo Horizonte e Brasília. Sempre o mesmo padrão. Se aproximava de homens mais velhos ou de seus filhos, entrava na família, ganhava confiança e então começava a manipular para conseguir acesso a propriedades e dinheiro. Em Belo Horizonte, ela quase conseguiu ficar com a casa de um senhor de 80 anos, mas a filha dele descobriu a tempo e a expulsou. Em Brasília, ela foi presa por falsificação de documentos, mas conseguiu sair sob fiança e desapareceu. E a pior parte, Vanessa era casada. Legalmente casada. Com um homem em Curitiba chamado Jefferson Tavares. O casamento nunca tinha sido anulado. Ela estava cometendo bigamia se casasse com Roberto. E pelo que o investigador descobriu, ela já estava planejando um casamento rápido em cartório para tornar tudo oficial e ter ainda mais direitos sobre os bens da família. Ela é uma golpista profissional, Ricardo me explicou quando nos reunimos no escritório dele. Eu tinha dito para Roberto e Vanessa que ia fazer exames médicos de rotina. E está usando seu filho para chegar até você e até sua casa. Ágata, ela nunca amou o Roberto. Isso tudo é um jogo para ela. Eu já sabia, no fundo. Mas ouvir em voz alta ainda doía. Doía porque Roberto ia se destruir quando descobrisse. Doía porque meu filho tinha sido usado, manipulado, transformado em ferramenta de um golpe. O que fazemos agora? Perguntei. Ricardo se inclinou para a frente. Agora? Agora a gente vira o jogo. Ela acha que está te manipulando, mas vamos fazer ela se enforcar com a própria corda. Você vai continuar fingindo que está cedendo, que está considerando vender a casa. Vou providenciar algumas câmeras escondidas. Precisamos de vídeo, não só documentos. E então, quando ela fizer a próxima jogada, quando ela te levar para assinar alguma procuração ou documento falso, a gente pega ela em flagrante. E o Roberto? Roberto vai precisar ver com os próprios olhos, Ágata. Não adianta a gente contar. Ele só vai acreditar quando ver as provas irrefutáveis. 2 dias depois, Ricardo instalou as câmeras. Eram pequenas, discretas, espalhadas pela casa toda. Sala, cozinha, corredores. Até no quarto de Vanessa e Roberto, escondida dentro de um detector de fumaça falso. Eu me senti suja fazendo isso, mas era necessário. E então comecei a atuar. Comecei a esquecer coisas de propósito. Deixava a torneira aberta. Perguntava a mesma coisa 2 vezes. Ficava confusa sobre datas. Vanessa percebia cada deslize e eu via a satisfação no rosto dela. Ela estava adorando ver minha suposta decadência mental. Ágata, você está bem?
Ela perguntou um dia, com falsa preocupação. Você tem andado muito esquecida. Acho que devia ver um médico. Acho que você está certa, eu disse, e forcei uma expressão vaga. Às vezes eu fico confusa mesmo. Será que é a idade? Provavelmente. Ela disse rápido demais. Mas não se preocupa. A gente cuida de você. Aposto que cuida. A primeira vez que Vanessa mordeu a isca de verdade foi numa terça-feira chuvosa. Eu estava na cozinha, fingindo procurar algo que já sabia onde estava, abrindo e fechando armários com uma expressão confusa que eu tinha praticado no espelho. Agatha, o que você está procurando? Vanessa perguntou com aquela paciência forçada de quem fala com uma criança pequena. Não lembro, eu disse, e deixei minha voz soar fraca, incerta. Eu tinha vindo aqui para pegar algo, mas esqueci o quê. Isso tem acontecido muito ultimamente. Vi o brilho nos olhos dela. Satisfação pura. Senta aqui, Agatha. Vou fazer um chá para você. Ela me guiou até a cadeira como se eu fosse frágil, quebradiça. Como se eu fosse exatamente o que ela queria que eu fosse. Uma velha senil, fácil de manipular. Sentamos juntas à mesa da cozinha e ela começou a conversa que eu sabia que viria. Agatha, eu tenho pensado muito sobre a sua situação. Sobre você morar sozinha nessa casa enorme, tendo que cuidar de tudo. Deve ser exaustivo. É cansativo mesmo, concordei, mexendo o chá devagar. Às vezes eu me sinto perdida aqui dentro. É grande demais, muita coisa para lembrar, muita responsabilidade. Exatamente. Ela se inclinou para a frente, pegando minha mão de um jeito que seria maternal se não fosse tão falso. E é por isso que eu acho que você precisa de ajuda, ajuda de verdade. Não só para as coisas do dia a dia, mas para as decisões importantes também. Que tipo de decisões? Perguntei, fazendo minha voz soar genuinamente confusa. Decisões sobre a casa, sobre dinheiro, sobre seu futuro. Agatha, você confia em mim? Eu a olhei nos olhos. Aqueles olhos frios, calculistas, que estavam tentando me enganar há 2 anos. Confio. Menti. Você cuida do Roberto. Cuida de mim. Claro que confio. O sorriso dela se alargou. Então eu queria te pedir uma coisa. Queria que você assinasse uma procuração para mim. Só para caso você precise de ajuda com alguma coisa para eu poder resolver por você. Nada demais, só uma precaução. Assim você não precisa se preocupar com papelada, com banco, com nada. Eu cuido de tudo. Ali estava. A jogada que Ricardo tinha previsto. Ela queria a procuração. Queria controle total sobre minha vida, meus bens, minha casa. Uma procuração. Repeti, como se não entendesse bem o conceito. Isso é importante? É só um documento simples, Agatha. Muitas pessoas fazem isso quando ficam mais velhas. É para te proteger, na verdade. Para garantir que alguém de confiança possa te ajudar se você precisar. Se eu precisar. Ou quando ela decidir que eu preciso. Quando for conveniente para ela me declarar incapaz e fazer o que quiser com minha propriedade. Eu não sei. Preciso pensar. Fiz uma pausa, como se estivesse genuinamente considerando. Talvez eu devesse conversar com o Ricardo antes. Ele é advogado, ele pode me explicar melhor. A menção de Ricardo fez o rosto dela se fechar por um segundo. Ricardo, a gata, ele é muito ocupado. E além disso, isso é assunto de família. Não precisa envolver estranhos. Estranhos. Ricardo, que conhecia minha família há 30 anos, era estranho. Mas Vanessa, que tinha aparecido do nada há 3 anos, era família. Mas ele poderia me aconselhar. Eu vou te aconselhar, Agatha. Sua voz ficou mais firme, perdendo um pouco daquela doçura falsa. Olha, eu já até marquei uma consulta com um tabelião para amanhã. Um amigo que faz atendimento em casa, para facilitar. Ele vem aqui, você assina o documento e pronto. Rápido e sem complicação. Um tabelião que faz atendimento em casa. Claro, provavelmente mais um golpista do esquema dela. Ou talvez nem fosse tabelião de verdade, só alguém com uma identidade falsa e documentos forjados. Olhei para ela, deixando minha expressão parecer hesitante, frágil. Se você acha que é o melhor, acho sim. Confie em mim, Agatha. Eu só quero cuidar de você.
Ela não sabia que cada palavra estava sendo gravada, que as câmeras de Ricardo estavam capturando tudo. Seu tom manipulador, suas mentiras suaves, sua tentativa de me fazer assinar minha vida para ela. Naquela noite, liguei para Ricardo assim que Vanessa e Roberto saíram. Ela mordeu a isca. Vai trazer um tabelião falso aqui amanhã. Perfeito. A voz de Ricardo estava tensa de excitação. Deixa acontecer, Agatha. Assina o que ela te der. Vamos pegar ela em flagrante com todas as câmeras gravando. Isso, junto com tudo que já temos, é mais do que suficiente para prendê-la. E o Roberto? Ele vai estar aqui? Não sei. Mas, de qualquer forma, ele vai ver as gravações. Ele vai ter que encarar a verdade. Desliguei e fiquei olhando pela janela do meu quarto. A chuva continuava caindo, lavando as ruas, mas não lavando a sujeira que tinha se instalado na minha vida. Pensei em Fernando, em como ele me protegeria se estivesse aqui, em como ele colocaria Vanessa para fora da nossa casa sem pensar duas vezes. Mas Fernando não estava aqui, e eu tinha que ser forte o suficiente por nós dois. Me dá força, amor, sussurrei para a noite. Me ajuda a fazer o certo, mesmo que doa, principalmente se doer. O dia seguinte foi um dos mais longos da minha vida. Vanessa estava ansiosa, agitada, verificando o celular a cada 5 minutos. Roberto tinha saído cedo, disse que tinha outra entrevista de emprego. Eu duvidava, mas não comentei nada. Talvez fosse melhor mesmo que ele não estivesse aqui para ver isso. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Vanessa correu para atender com um entusiasmo mal disfarçado. Voltou com um homem de uns 50 anos, terno barato, pasta de couro falso e um sorriso oleoso que me deu arrepios. Agatha, esse é o Dr. Mendes. Ele é tabelião e veio ajudar a gente com a procuração. Dr. Mendes. Claro. Doutor de mentira, mais provavelmente. Ele estendeu a mão e eu apertei, notando como estava úmida e mole. Senhora Agatha, prazer em conhecê-la. A Vanessa me explicou a situação e trouxe todos os documentos necessários. Vai ser bem rápido, não se preocupe. Todos os documentos necessários. Documentos que ela tinha falsificado, provavelmente usando meus dados pessoais que ela tinha acessado de alguma forma. Sentamos na mesa da sala de jantar, exatamente onde Ricardo tinha instalado uma das melhores câmeras, com um ângulo perfeito para capturar tudo. O falso doutor abriu a pasta e tirou vários papéis. Então, essa é a procuração. Bem simples, bem direta. Ele apontou para o texto com uma caneta. Aqui, a senhora autoriza a Vanessa Cristina Medeiros a agir em seu nome em todas as questões legais, financeiras e imobiliárias. Ela poderá vender propriedades, movimentar contas bancárias, assinar contratos, tudo o que for necessário para cuidar dos seus interesses. Cuidar dos meus interesses. Era assim que eles chamavam roubo agora? Tudo? Perguntei, fazendo minha voz tremer. Mas, e se eu quiser fazer algo sozinha? Agatha, você vai poder fazer o que quiser. Vanessa interveio rapidamente. Isso é só para te ajudar quando você precisar. Para facilitar sua vida. Facilitar minha vida ou facilitar o roubo da minha casa? Peguei a caneta que o homem me ofereceu. Minhas mãos tremiam, mas dessa vez não era de fingimento. Era raiva. Raiva pura e ardente de estar sendo tratada como idiota, como alguém descartável, como um obstáculo a ser removido. Mas eu engoli a raiva e assinei. Assinei cada papel que ele colocou na minha frente, sabendo que cada assinatura estava sendo gravada, documentada, transformada em prova contra eles. Pronto! O falso doutor bateu palmas, satisfeito. Tudo certo, tudo legal. A partir de agora, a Vanessa pode agir em seu nome sempre que necessário. Sempre que necessário. Tradução. Sempre que ela quiser me roubar. Vanessa o acompanhou até a porta, e eu ouvi os dois conversando baixinho no corredor. Não consegui entender tudo, mas peguei fragmentos. Semana que vem, comprador já confirmou. Assim que o dinheiro cair, meu estômago embrulhou. Eles já tinham comprador. Já estavam planejando quando vender minha casa. Quando Vanessa voltou, estava radiante. Viu como foi fácil, Agatha? Agora você não precisa se preocupar com mais nada. Eu cuido de tudo. Obrigada, eu disse, e deixei minha voz soar cansada.
Acho que vou deitar um pouco. Estou muito cansada. Claro, claro, você descansa. Ela já estava pegando o celular, provavelmente para ligar para alguém e comemorar que tinha conseguido me enganar. Subi para meu quarto e tranquei a porta. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora era de adrenalina. Liguei para Ricardo. Conseguimos. Foi só o que precisei dizer. Eu vi. As câmeras pegaram tudo. Agatha, isso aqui é ouro. Temos ela confessando a intenção. Temos o documento falso. Temos o tabelião fraudulento. Ela se enterrou completamente. E agora? Agora eu compilo tudo. Todas as provas, todos os vídeos, todos os documentos. E então a gente precisa confrontá-la. Não só ela, mas Roberto também. Ele precisa ver tudo isso. Meu coração apertou. Roberto, meu filho. Como ele ia reagir quando descobrisse que a mulher que ele amava era uma mentirosa, uma golpista, uma criminosa? Como ele ia lidar com a traição, com a manipulação, com o fato de que tinha sido usado como ferramenta para me prejudicar? Ele vai ficar destruído, eu disse, e minha voz falhou. Eu sei, mas ele precisa saber a verdade, Agatha. E melhor que seja agora, antes que seja tarde demais. Antes que ela consiga realmente vender sua casa ou causar mais danos. Ele estava certo. Eu sabia que estava. Mas isso não tornava menos doloroso. Nos dias seguintes, enquanto Ricardo preparava tudo, eu descobri algo ainda pior. Vanessa estava roubando de mim. Literalmente roubando. Eu tinha um cofre pequeno no meu closet, onde guardava algum dinheiro vivo, cerca de 50 mil reais que Fernando tinha deixado para emergências. Eu raramente abria o cofre, mas naquele dia algo me fez verificar. Talvez fosse intuição. Talvez fosse só o fato de que eu não confiava mais em nada. O cofre estava mais leve do que deveria. Abri e contei o dinheiro. Faltavam 20 mil reais. 20 mil reais que eu tinha certeza que estavam lá há 3 meses, quando verifiquei pela última vez. Senti vontade de gritar, de descer correndo e confrontar aquela ladra na minha cara. Mas me controlei. Liguei para Ricardo, fotografei o cofre, documentei tudo. Mais uma prova. Mais um crime. Vanessa não estava só tentando me roubar. Ela já estava roubando. Como ela conseguiu abrir o cofre? Ricardo perguntou. Eu não sei. A senha é a data de aniversário do Fernando. Talvez ela tenha visto em algum documento. Ou talvez... A realização me atingiu como um soco. Roberto, ele sabe a senha. Ele deve ter contado para ela. Meu próprio filho tinha dado a senha do meu cofre para a mulher que estava me roubando. Ele tinha facilitado o crime. Tinha se tornado cúmplice sem nem perceber. E você, já se perguntou até onde vai a cegueira do amor? Até que ponto a gente ignora o óbvio porque dói menos do que encarar a verdade? Ricardo instalou uma câmera escondida apontando para o cofre. E no dia seguinte, capturamos Vanessa em flagrante. Ela entrou no meu quarto, quando eu tinha saído supostamente para fazer compras. Foi direto para o closet, abriu o cofre com a senha que Roberto tinha dado e tirou mais 5 mil reais. Tudo gravado, tudo documentado. Agatha, já temos evidências mais do que suficientes, Ricardo disse quando nos reunimos no escritório dele 3 dias depois. Tentativa de fraude documental, falsificação de procuração, roubo, apropriação indébita, e o investigador encontrou mais coisas sobre o passado dela. Ela tem mandado de prisão em aberto em 2 cidades. Ela é uma criminosa procurada. E o casamento? Com Jefferson Tavares? Confirmado. Ela ainda é legalmente casada com ele. O divórcio nunca foi finalizado. O que significa que se ela tentar casar com Roberto, vai estar cometendo bigamia? Eu respirei fundo. Então o que fazemos? Chamamos a polícia? Podemos fazer isso. Ou... Ricardo hesitou. Ou podemos fazer algo diferente. Algo que vai garantir que Roberto veja tudo, que não tenha como ele negar ou minimizar o que está acontecendo. O quê? Um jantar. Aqui, na sua casa. Você, Roberto, Vanessa, eu, o comprador da casa, o tal engenheiro Silva que ela trouxe naquele dia, o tabelião real cuja identidade foi falsificada e Jefferson Tavares, o marido dela. Eu arregalei os olhos. Você encontrou ele? O investigador encontrou.
Ele mora em Curitiba e, quando soube do golpe que Vanessa está aplicando, ficou furioso. Ele também foi vítima dela. Ela limpou a conta bancária dele antes de desaparecer. Ele quer vê-la presa tanto quanto a gente quer. Um jantar. Todos juntos, todas as peças do tabuleiro no mesmo lugar e então revelar tudo. Mostrar todas as provas, expor todas as mentiras, destruir completamente a fachada de Vanessa na frente de Roberto, na frente de todos. Vai ser devastador para o Roberto, eu disse baixinho. Eu sei, mas Ágata, ele precisa ver isso, precisa entender o quanto foi manipulado, o quanto ela o usou. Se a gente simplesmente chamar a polícia, ele pode achar que você está inventando tudo, que está exagerando. Mas se ele ver as provas, se ele ouvir da boca do marido dela, se ele entender a extensão do golpe, talvez ele finalmente acorde. Fechei os olhos. Pensei em Fernando, em como ele criou Roberto, em como amava aquele menino. Nosso filho. Nosso menino que tinha se tornado um homem fraco, facilmente manipulado, que tinha escolhido uma golpista sobre a própria mãe. Mas ainda era nosso filho. E eu precisava salvá-lo, mesmo que isso o destruísse primeiro. Marca o jantar, eu disse. Vamos acabar com isso. Ricardo começou a organizar tudo. Ligou para o engenheiro Silva, explicou a situação e o homem concordou em vir. Ele também tinha sido enganado por Vanessa e queria ver justiça sendo feita. Entrou em contato com o tabelião real, Dr. Carvalho, cuja identidade tinha sido falsificada no documento que eu assinei. Coordenou com Jefferson Tavares, que pegaria um voo de Curitiba para São Paulo no dia do jantar. E preparou uma apresentação com todas as provas, vídeos, fotos, documentos, áudios, tudo. Enquanto isso, eu tive que continuar atuando. Tive que sorrir para Vanessa, aceitar quando ela reorganizava mais coisas na casa, fingir que não percebia quando ela e Roberto cochichavam sobre alguma coisa. Cada dia era uma tortura. Cada refeição era um exercício de autocontrole. Mas eu aguentei, porque sabia que o fim estava próximo. Até que finalmente chegou o dia. Uma sexta-feira, fim da tarde. Convidei Roberto e Vanessa para um jantar especial. Disse que queria agradecer tudo que eles tinham feito por mim nos últimos anos, que queria celebrar família. Vai ter outras pessoas, avisei casualmente. O Ricardo vem e alguns amigos. Espero que não se importem. Claro que não, mãe, Roberto disse, e parecia genuinamente feliz. Meu coração doeu. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Vanessa também pareceu animada, mas eu vi a ganância nos olhos dela. Ela provavelmente achava que eu ia anunciar oficialmente que estava vendendo a casa, que ia entregar tudo de bandeja para ela. A casa foi preparada. Mesa posta, comida encomendada de um restaurante bom, vinho resfriando. E no canto da sala, discreto, o projetor e a tela que Ricardo tinha trazido para a apresentação. Um por um, os convidados foram chegando. Ricardo primeiro, com sua pasta de documentos. Depois o engenheiro Silva, que cumprimentou Vanessa com frieza. Ela pareceu confusa de vê-lo ali, mas disfarçou bem. O Dr. Carvalho, o tabelião real, um homem sério de uns 60 anos, que olhou para Vanessa com desprezo mal disfarçado. Quanta gente! Roberto comentou claramente surpreso. Mãe, o que está acontecendo? É uma surpresa, eu disse, e minha voz quase falhou. Você vai entender em breve. E então, a campainha tocou uma última vez. Fui eu mesma a atender. Abri a porta e lá estava ele, Jefferson Tavares. Um homem alto, forte, de uns 40 anos, com expressão furiosa. Senhora Ágata? Ele perguntou. Sim, você deve ser Jefferson. Entre, por favor. Voltamos para a sala juntos. E quando Vanessa viu quem era, seu rosto ficou branco. Completamente branco. Todas as cores drenaram, seus olhos se arregalaram, e pela primeira vez desde que a conheci, vi medo real no rosto dela. Jefferson, sua voz saiu como um sussurro. O que você está fazendo aqui? Roberto olhou de um para o outro, completamente perdido. Quem é esse? Jefferson sorriu, mas não tinha humor nenhum naquele sorriso. Eu sou o marido dela, o marido legal. Prazer em conhecer você, Roberto. Meu nome é Jefferson Tavares.
E eu sou casado com Vanessa há 5 anos. Ou deveria dizer, ainda sou casado com ela. O silêncio que caiu na sala foi absoluto, pesado, sufocante. Roberto virou para Vanessa e eu vi o momento exato em que o mundo dele começou a desmoronar. Do que ele está falando? Vanessa, do que ele está falando? Mas Vanessa não respondeu. Ela só ficou ali, congelada, com os olhos arregalados, presa como um animal na armadilha. E era exatamente isso que ela era, um animal preso. E a armadilha tinha se fechado completamente. O silêncio na sala era tão pesado que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Roberto olhava de Jefferson para Vanessa, depois para mim, tentando entender o que estava acontecendo. Sua expressão era de total confusão, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo em questão de segundos. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? A voz dele saiu trêmula, desesperada. Mãe, Vanessa, alguém? Eu respirei fundo. Era hora. Hora de acabar com aquilo tudo. Hora de meu filho finalmente ver a verdade, por mais dolorosa que fosse. Senta, Roberto, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você também, Vanessa. Todos, por favor, sentem-se. Temos muito o que conversar. Vanessa tentou se recompor. Vi o momento em que ela tentou voltar à personagem. A namorada dedicada, a mulher inocente. Ágata, eu não sei o que está acontecendo, mas isso é algum tipo de mal-entendido. Senta, eu repeti, e dessa vez minha voz tinha ferro. Agora. Ela sentou. Jefferson sentou ao lado dela, mantendo uma distância calculada, mas territorial. Roberto sentou também, completamente perdido. Os outros convidados, Ricardo, o engenheiro Silva e o Dr. Carvalho, tomaram seus lugares ao redor da mesa. Era como um tribunal, e de certa forma, era exatamente isso. Ricardo se levantou e ligou o projetor. A parede da sala se iluminou com uma tela branca. Roberto, o que você vai ver agora vai ser difícil, muito difícil, mas é a verdade. E você merece saber a verdade sobre a mulher com quem está vivendo. Do que vocês estão falando? Roberto olhou para Vanessa, buscando reasseguramento. Mas ela estava pálida, os olhos fixos na tela branca, como se já soubesse o que estava por vir. A primeira imagem que apareceu foi uma certidão de casamento. Jefferson Tavares e Vanessa Cristina Medeiros. Data: 5 anos atrás. Status: ativo. Essa é a certidão de casamento dela com Jefferson. Ricardo explicou calmamente. Como você pode ver, o casamento nunca foi anulado. Vanessa ainda é legalmente casada com ele. Roberto virou para Vanessa tão rápido que quase derrubou a cadeira. Você é casada? Você é casada e nunca me contou? Roberto, eu posso explicar. Vanessa começou, mas Jefferson a cortou. Explicar o quê? Que você fugiu no meio da noite depois de esvaziar minha conta bancária? Que desapareceu com 50 mil reais que eram da nossa empresa? Que me deixou com um caminhão de dívidas e um casamento falso? Empresa? Roberto repetiu, cada vez mais confuso. Que empresa? Ela dizia que trabalhava como designer de interiores. Jefferson disse com um riso amargo. Era mentira. Ela nunca trabalhou com isso. Ela trabalhava comigo, na minha empresa de construção. Ou melhor, fingia trabalhar enquanto roubava dinheiro e aplicava pequenos golpes. Quando descobri, já era tarde. Ela tinha fugido. A segunda imagem apareceu na tela. Um boletim de ocorrência de Belo Horizonte. Nome da suspeita: Vanessa Cristina Medeiros. Acusação: apropriação indébita e falsificação de documentos. Status: foragida. Esse é só um dos 3 boletins de ocorrência que existem contra ela. Ricardo continuou. Em Belo Horizonte, ela tentou roubar a casa de um senhor de 82 anos. Quase conseguiu, não fosse a filha dele descobrir a tempo. Em Brasília, foi presa por falsificação, mas conseguiu pagar fiança e desapareceu antes do julgamento. E em Curitiba, além de roubar o marido, ela aplicou golpes em pelo menos 4 famílias diferentes. Roberto estava branco. Completamente branco. Ele olhava para a tela, depois para Vanessa, e eu via a negação lutando contra a realidade nos olhos dele. Isso não pode ser verdade. Vanessa diz que não é verdade.
Mas Vanessa não disse nada. Ela só ficou ali, com os lábios apertados numa linha fina, os olhos brilhando de raiva e medo. Ricardo continuou. Agora vamos para as provas mais recentes, as que envolvem você diretamente, Roberto. E você, Ágata. Ele olhou para mim com compaixão. Sinto muito que você tenha que ver isso, mas é necessário. O vídeo começou a rodar. Era a gravação da câmera da sala, do dia em que Vanessa tinha trazido o engenheiro Silva para ver a casa. Minha própria voz ecoou pela sala. Você pensou que eu não me importaria de você vender minha casa sem me consultar? E então, a resposta de Vanessa, clara como cristal. Você é patética, Ágata. Essa casa vale uma fortuna e você aqui, sozinha, se arrastando de cômodo em cômodo como um fantasma. Você já viveu sua vida, agora é a nossa vez. Ouvi Roberto soltar um som estrangulado. Era como se cada palavra fosse um soco no estômago dele. O próximo vídeo era ainda pior. Vanessa no meu closet, abrindo meu cofre, tirando dinheiro. As câmeras tinham capturado tudo. A forma metódica como ela contou as notas, a expressão de satisfação no rosto dela, a falta total de culpa ou hesitação. Ela roubou 50 mil reais de você, mãe? A voz de Roberto estava quebrada. Ela roubou de você? Não só isso, Ricardo disse e clicou para o próximo documento. Eram os e-mails. Todos eles. As conversas sobre como me declarar incapaz, sobre forjar documentos, sobre vender a casa antes que a velha percebesse. Roberto leu em voz alta, tropeçando nas palavras. O noivo já está pronto para assinar o que for preciso. Ele não entende nada de documentos mesmo. Ele olhou para Vanessa com uma expressão de dor tão profunda que meu coração se partiu. Você me chamou de burro. Disse que eu era fácil de manipular. Roberto. Vanessa finalmente tentou falar, mas ele levantou a mão. Não fala. Eu não quero ouvir mais nada de você. Ricardo mostrou mais documentos. As dívidas de Vanessa, 220 mil reais espalhados em cartões de crédito e empréstimos. A procuração falsa que ela tinha me feito assinar com o tabelião fraudulento. E, finalmente, as conversas de WhatsApp onde ela planejava com o tal Dr. Mendes como eles dividiriam o dinheiro da venda da casa. Metade para cada, dizia uma mensagem. 12 milhões dá 6 para mim, 6 para você. A velha nem vai perceber até ser tarde demais. E quando perceber, já vai estar declarada incapaz. Ninguém vai acreditar nela. Eu vi meu filho se quebrar. Literalmente se quebrar. Ele pôs as mãos no rosto e começou a chorar. Soluços profundos, devastadores, de alguém que acabou de descobrir que sua vida inteira era mentira. Roberto, eu disse suavemente, querendo confortá-lo, mas sem saber como. Mas ele levantou a mão, me pedindo um momento. Vanessa tentou se levantar. Eu preciso ir embora. Isso é ridículo. Isso é uma armação. Senta. Jefferson ordenou, e havia autoridade real na voz dele. Você não vai a lugar nenhum. A polícia já está a caminho. O rosto dela ficou ainda mais branco. A polícia? Achou que ia ficar impune? Ricardo perguntou. Vanessa, você cometeu vários crimes. Tentativa de fraude, falsificação de documentos, roubo, apropriação indébita. E ainda tem os mandados de prisão em aberto em 2 cidades. Você vai ser presa hoje. E dessa vez não vai ter fiança que te salve. Vanessa olhou ao redor da sala, procurando uma saída, uma brecha, qualquer coisa. Seus olhos pousaram em Roberto. Roberto, você tem que me ajudar. Você me ama. Você disse que me amava. Por favor, não deixe eles fazerem isso comigo. Mas Roberto não olhou para ela. Ele só continuou com o rosto nas mãos, chorando. E você? Já amou alguém que te destruiu? Já olhou para trás e se perguntou como não viu os sinais, como foi tão cego. Ele não vai te ajudar, eu disse, e minha voz tinha uma calma que eu não sabia que possuía. Porque você não o amava. Você nunca o amou. Ele era só uma ferramenta para chegar até mim, até minha casa, até meu dinheiro. Você usou meu filho, manipulou ele, transformou ele em cúmplice sem que ele percebesse. Você destruiu nossa família por ganância. Sua velha ridícula. Vanessa explodiu. E finalmente a máscara caiu completamente.
Você acha que é melhor do que eu? Você acha que essa casa, esse dinheiro, tudo isso é seu por direito? Você e seu marido tiveram a vida de vocês. Agora é a vez dos outros. É a minha vez. Eu mereço isso mais do que você. Você não merece nada. O Dr. Carvalho falou pela primeira vez, sua voz carregada de nojo. Você é uma criminosa e vai pagar pelos seus crimes. As sirenes da polícia soaram lá fora. Vanessa pulou da cadeira tentando correr, mas Jefferson a segurou pelo braço. Não, você vai encarar o que fez. 2 policiais entraram na sala. Ricardo já tinha tudo preparado. Documentos, provas, os vídeos, tudo. Explicou a situação rapidamente, enquanto Vanessa gritava, chorava, alegava que era tudo mentira, armação, perseguição. Vanessa Cristina Medeiros, o policial mais velho disse, tirando as algemas. Você está presa por tentativa de fraude, falsificação de documentos, apropriação indébita e roubo. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Eles a algemaram ali mesmo, na minha sala de jantar. Ela lutou, gritou meu nome, gritou o nome de Roberto, mas nós só observamos em silêncio. Quando a levaram embora, Roberto finalmente levantou o rosto. Estava vermelho, molhado de lágrimas, completamente destruído. Mãe, ele disse, e sua voz era de uma criança assustada. Mãe, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Levantei e fui até ele. Coloquei minhas mãos no rosto dele, limpando as lágrimas. Eu sei, filho, eu sei. Eu deixei ela fazer isso com você. Eu deixei ela te desrespeitar, te usar, te tratar como se você não importasse. Que tipo de filho eu sou? Um filho que foi manipulado, eu disse suavemente. Um filho que foi enganado por alguém muito experiente em enganar. Roberto, ela era uma criminosa profissional. Ela sabia exatamente o que fazer, o que dizer, como te controlar. Não era culpa sua. Era sim. Eu deveria ter percebido. Deveria ter te protegido. Deveria ter... Ele desmoronou novamente, e eu o abracei. Meu filho adulto, meu menino, chorando nos meus braços como não chorava desde que era criança. Os outros convidados se despediram discretamente. Jefferson apertou minha mão antes de sair. Desculpa por tudo que ela fez, senhora. E obrigado por me avisar. Eu vou testemunhar no julgamento. Ela não vai sair impune dessa vez. Ricardo foi o último a sair. Você foi muito corajosa, Ágata. Fernando estaria orgulhoso. Quando ficamos sozinhos, Roberto e eu sentamos no sofá da sala. A mesma sala onde tudo tinha começado, onde eu tinha visto Vanessa pela primeira vez mostrando minha casa para o corretor. Parecia que tinha sido há uma vida inteira. O que eu faço agora, mãe? Roberto perguntou. Eu não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho nada. E acabei de descobrir que os últimos 3 anos da minha vida foram mentira. Peguei a mão dele. Você recomeça, reconstrói, aprende com isso e segue em frente. Como? Um dia de cada vez. Respirei fundo. E, Roberto, eu preciso te dizer uma coisa. Você não pode mais morar aqui. Ele me olhou com olhos arregalados, ferido. Você está me expulsando? Não estou te expulsando, estou te libertando. Levantei e peguei um envelope que estava na mesinha. Lembra do apartamento que eu e seu pai compramos para você quando você se formou? Aquele em Pinheiros? Lembro, mas eu vendi para pagar dívidas quando perdi o emprego. Não, você não vendeu. Você tentou vender, mas eu não deixei. Pedi ao Ricardo para bloquear a venda. O apartamento ainda é seu. Entreguei o envelope a ele. Está quitado, no seu nome. É seu. Quero que você vá morar lá. Mãe, eu não posso aceitar. Pode sim, mas com uma condição. Você vai procurar emprego de verdade. Vai se sustentar. Vai aprender a viver sozinho, sem depender de mim ou de mais ninguém. E quando sentir que está pronto, quando sentir que cresceu, que se fortaleceu, você volta aqui. Não para morar, mas para me visitar. Como filho, não como dependente. As lágrimas voltaram aos olhos dele. Eu não mereço isso. Não depois de tudo. Você é meu filho, e eu te amo. Mesmo quando você erra, mesmo quando me decepciona, mesmo quando escolhe as pessoas erradas, eu sempre vou te amar. Mas amor não significa permitir que você fique fraco. Significa te fortalecer, mesmo quando dói.
Roberto me abraçou tão forte que doeu. Desculpa, mãe. Desculpa por tudo. Eu sei, filho, e eu te perdoo. Agora vai. Vai reconstruir sua vida. Vai se tornar o homem que seu pai sempre soube que você podia ser. Ele saiu naquela noite. Levou suas coisas, suas roupas e foi embora com o envelope nas mãos. E pela primeira vez em 3 anos, eu fiquei sozinha na minha casa. Completamente sozinha. Mas era uma solidão diferente. Não era a solidão vazia e triste que eu tinha sentido depois que Fernando morreu. Era uma solidão de força, de recomeço, de reconquista. Eu tinha lutado, tinha vencido, tinha protegido o que era meu e tinha salvado meu filho de uma pessoa que o destruiria. Andei pela casa silenciosa, tocando as paredes que Fernando e eu construímos, olhando as fotografias, lembrando. E ali, sozinha na sala de estar, comecei a rir. Rir de alívio, de vitória, de liberdade. Vanessa tinha achado que eu era só uma velha fraca. Tinha subestimado minha força, minha inteligência, minha determinação. Tinha esquecido que mulheres da minha geração não chegaram onde chegaram sendo frágeis. Nós lutamos. E quando precisamos, nós sabemos jogar sujo também. Nos meses seguintes, Vanessa foi julgada. Com todas as provas que Ricardo reuniu, não teve como escapar. Foi condenada a 8 anos de prisão por múltiplos crimes. Jefferson testemunhou, assim como o Dr. Carvalho e o engenheiro Silva. Eu também testemunhei, contando tudo o que tinha acontecido, mostrando ao juiz o impacto que aquela mulher tinha tido na minha vida e na vida do meu filho. Roberto começou terapia. Arrumou emprego em uma empresa de marketing. Não era o emprego dos sonhos, mas era honesto, era dele. Ele me ligava todo domingo, me contava sobre a semana, sobre os desafios, sobre o crescimento, e aos poucos eu via meu filho ressurgir. Não mais o homem fraco e manipulável que Vanessa tinha moldado, mas alguém mais forte, mais consciente, mais maduro. 1 ano depois do jantar que mudou tudo, Roberto apareceu na minha porta num domingo. Tinha flores nas mãos e lágrimas nos olhos. Vim te agradecer, ele disse, por me salvar, por não desistir de mim mesmo quando eu tinha desistido de mim mesmo. Fizemos almoço juntos naquele dia. Conversamos, rimos, lembramos de Fernando. E quando ele foi embora, não foi com a sensação pesada de obrigação ou dependência. Foi com amor. Amor verdadeiro, saudável, de filho para mãe. Hoje, quando olho para minha casa, não vejo mais o lugar onde quase fui roubada. Vejo o lugar onde recuperei minha força, onde aprendi que idade não é sinônimo de fraqueza, onde provei que ser subestimada pode ser a maior arma que você tem. Vanessa achava que sabia jogar o jogo, mas esqueceu que eu tinha jogado a vida inteira. E nesse jogo, experiência sempre vence juventude. Às vezes, à noite, sento na varanda e olho para os jacarandás que Fernando plantou. As flores roxas ainda brotam todo ano, lindas e resilientes, como eu, como esta casa, como esta vida que construí e que ninguém vai me tirar. E se você está passando por algo parecido, se alguém está tentando te tirar o que é seu, te fazer de bobo, te diminuir por causa da sua idade ou qualquer outra coisa, lembra disso. Você é mais forte do que pensa. E quando necessário, você também sabe jogar sujo. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre força, família ou recomeços, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes, a história de outra pessoa é exatamente o que precisamos para lembrar da nossa própria força. E nunca subestime uma mulher que já viveu o suficiente para saber exatamente quem ela é.